Olá, você está no Dose do Mistério, o seu espaço de reflexão sobre os fenômenos que desafiam a ciência e a lógica. Hoje, vamos mergulhar em um dos mistérios mais fascinantes da existência humana: a consciência global e os relatos de premonições inexplicáveis. Será possível que mentes humanas, espalhadas pelo planeta, estejam conectadas de uma forma invisível? Será possível que pressentimentos coletivos antecipem tragédias globais? E será que a ciência está começando a reconhecer aquilo que antes era considerado apenas superstição? Prepare-se para uma jornada através de depoimentos, estudos acadêmicos e eventos históricos impressionantes. Hoje, vamos investigar se existe uma inteligência compartilhada, uma teia invisível de emoções e pensamentos, que transcende o espaço e o tempo. O conceito de consciência coletiva foi popularizado pelo sociólogo Émile Durkheim no final do século XIX. Ele descreveu a consciência coletiva como o conjunto de crenças e sentimentos comuns aos membros de uma sociedade. No entanto, Carl Jung, no século XX, levou essa ideia além, introduzindo o conceito do inconsciente coletivo, uma camada profunda da mente humana, compartilhada entre todos os indivíduos, contendo memórias ancestrais, arquétipos e intuições universais. Mas e se isso não for apenas psicológico? E se, em momentos de grande tensão emocional, nossa consciência coletiva se manifestar de maneira palpável, medível e até antecipatória? Essa é a hipótese que cientistas começaram a explorar nas últimas décadas, com resultados que desafiam todas as explicações convencionais. Em 1998, o Dr. Roger Nelson, da Universidade de Princeton, lançou o projeto de consciência global, Global Consciousness Project, GCP. O experimento utilizou uma rede de geradores de números aleatórios espalhados por mais de 70 países. A ideia era simples: se as mentes humanas realmente influenciam o mundo físico, então, eventos globais emocionalmente intensos deveriam gerar anomalias na aleatoriedade dos dados. E foi exatamente isso que eles encontraram. Durante eventos como a morte da princesa Diana, o ataque de 11 de setembro, o tsunami de 2004 na Ásia, os geradores de números aleatórios apresentaram padrões estatísticos não aleatórios, como se a consciência coletiva mundial tivesse de alguma forma perturbado a entropia. Esses resultados desafiaram as expectativas da ciência tradicional e abriram portas para novas perguntas. Estamos todos conectados por uma teia invisível de informações e emoções? O 11 de setembro de 2001 é um dos exemplos mais intrigantes de possíveis premonições coletivas. Relatos surgiram aos milhares. Pessoas que sonharam com acidentes de avião nas noites anteriores. Funcionários que, inexplicavelmente, decidiram faltar ao trabalho nas Torres Gêmeas naquele dia. Animais domésticos que se comportaram de maneira estranha horas antes dos ataques. Além disso, a cultura popular parecia já estar pressentindo algo. Um episódio da série Arquivo X, The Lone Gunman, exibido 6 meses antes, mostrava exatamente um plano para sequestrar um avião e jogá-lo contra um prédio em Nova York. A capa do álbum Party Music, do grupo hip hop The Coup, criada antes dos ataques, mostrava as Torres Gêmeas explodindo.
Em um episódio de 1997 da série Os Simpsons, chamado Nova York contra Homer, há uma cena em que Homer segura um folheto turístico. No folheto, o número 9 aparece ao lado das Torres Gêmeas de Nova York, de forma que visualmente a imagem parece formar o número 9-11. Muitos consideram isso apenas uma coincidência, mas para outros é mais um exemplo de como certos sinais parecem se manifestar no inconsciente coletivo antes de grandes eventos. Seriam apenas coincidências? Ou manifestações inconscientes de uma consciência coletiva captando algo prestes a acontecer? O fenômeno não se limita ao 11 de setembro. Tsunami de 2004 no Oceano Índico. Antes da chegada das ondas gigantes, tribos nativas relataram pressentimentos e migraram para terras mais altas. Animais selvagens correram para regiões elevadas horas antes do impacto. Viajantes cancelaram passeios de última hora, relatando sentimentos de ansiedade sem explicação. Desastre da Challenger, 1986. Antes do lançamento do ônibus espacial Challenger, algumas famílias de astronautas expressaram sentimentos de mau presságio. Sonhos premonitórios foram relatados em jornais locais após a tragédia. Terremoto de Fukushima, 2011. Horas antes do terremoto devastador, houve relatos de anomalias comportamentais em animais. Algumas comunidades mudaram seus hábitos rotineiros inexplicavelmente. Esses casos sugerem que talvez, em momentos de grande perturbação, a consciência humana e animal possa captar mudanças sutis no ambiente, antes que elas se tornem visíveis. Experimentos sobre precisão antes de eventos. Além do projeto de consciência global, cientistas como o Dr. Dean Radin, do Instituto de Ciências Noéticas, realizaram experimentos para tentar medir o pressentimento antecipatório. O protocolo era simples, mas engenhoso. Voluntários eram conectados a sensores que monitoravam batimentos cardíacos, condutividade da pele e atividade cerebral. Em intervalos aleatórios, imagens fortes, positivas, neutras ou altamente emocionais eram exibidas sem aviso. O que Radin encontrou foi impressionante. O corpo das pessoas mostrava mudanças sutis nos batimentos e na condutividade da pele 2 a 3 segundos antes da imagem emocional aparecer. Era como se o sistema nervoso já estivesse respondendo a um estímulo futuro. Esses resultados foram replicados várias vezes e, embora controversos na ciência tradicional, permanecem como evidência de que nossa consciência pode, de alguma forma, interagir com o tempo de maneira não linear. Rupert Sheldrake e os campos morfogênicos. Outro pesquisador que oferece uma perspectiva intrigante é o biólogo britânico Rupert Sheldrake. Sheldrake propôs a teoria dos campos morfogênicos, campos invisíveis de informação que guiam o comportamento não apenas de células, mas de sociedades inteiras. Segundo ele, quando muitos indivíduos aprendem ou experienciam algo, essa informação passa a ser mais facilmente acessada por outros, mesmo sem comunicação direta. Esse tipo de aprendizado coletivo poderia explicar por que premonições parecem surgir em momentos de crise. Se Sheldrake estiver certo,
Isso indicaria que vivemos imersos em um campo informacional compartilhado. Um tipo de internet biológica, onde emoções e intuições viajam silenciosamente entre nós. Culturas ancestrais, há milênios, já reconheciam a existência dessa conexão invisível. Tribos indígenas da Amazônia, Austrália e África têm relatos de sonhos de aviso antes de grandes catástrofes naturais. Algumas tradições falam de presságios da floresta, mudanças nos sons dos animais e nas vibrações do ambiente que eram interpretadas como mensagens do espírito da terra. Para esses povos, a ideia de que estamos todos conectados à natureza e que essa conexão pode alertá-los sobre perigos iminentes nunca foi mistério. Sempre foi sabedoria ancestral. O que a neurociência moderna está descobrindo? A neurociência contemporânea também começou a investigar fenômenos relacionados à intuição. Pesquisas mostram que o coração humano possui seu próprio sistema nervoso, o cérebro do coração, com mais de 40 mil neurônios. O coração se comunica com o cérebro de maneira bidirecional e pode reagir a estímulos antes que o cérebro racional processe a informação. O Instituto HeartMath, nos Estados Unidos, estuda como o campo eletromagnético do coração pode interagir com o ambiente. Teorias sugerem que corações humanos poderiam estar em ressonância com campos coletivos, captando informações emocionais de grupos inteiros. Isso explicaria por que, em eventos globais dramáticos, tantas pessoas sentem angústia ou euforia sem causa direta aparente. Muitos relatos de premonição surgem através de sonhos, experiências subjetivas, mas que, em alguns casos, se mostraram estranhamente precisas. O caso Aberfan, 1966. Antes do desastre na vila de Aberfan, no país de Gales, quando uma encosta desmoronou e soterrou uma escola, matando 144 pessoas, dezenas de pessoas relataram sonhos perturbadores. Uma menina de 10 anos, morta no desastre, havia contado à mãe que sonhou com a escola sendo engolida por algo preto. Após o evento, centenas de relatos similares de sonhos premonitórios foram registrados pelas autoridades locais. Este é um dos primeiros casos em que sonhos premonitórios foram documentados oficialmente. Mark Twain, famoso escritor americano, sonhou com a morte de seu irmão em um acidente, descrevendo em detalhes o caixão, a roupa e o cenário. Poucos dias depois, o sonho se tornou realidade. Abraham Lincoln, dias antes de seu assassinato, relatou a amigos íntimos ter sonhado que caminhava pela Casa Branca e via um caixão rodeado de soldados. Quando perguntou a um dos soldados do sonho quem havia morrido, ele ouviu: "O presidente." Pouco depois, Lincoln foi assassinado no Teatro Ford. Esses relatos levantam a pergunta: existe algum nível inconsciente em nós capaz de captar probabilidades futuras antes de acontecerem? Eventos globais, especialmente tragédias, parecem amplificar a sensibilidade coletiva. Após a morte da princesa Diana, o projeto de consciência global registrou picos massivos de anomalias estatísticas. Durante a eleição presidencial de 2008 nos Estados Unidos, outro pico foi detectado, interpretado como o mundo inteiro emocionalmente investido naquele momento.
Esses dados sugerem que quando milhões de mentes humanas convergem emocionalmente, algo mensurável acontece no campo informacional da Terra. Será que estamos apenas começando a compreender a complexidade da mente coletiva humana? Os críticos, é claro, tentam explicar esses fenômenos de maneira convencional. Viés de confirmação. Nós lembramos apenas dos acertos e ignoramos os erros. Coincidência. Em um universo de bilhões de eventos, alguns inevitavelmente coincidem. Ruído estatístico. Alterações aleatórias podem ser mal interpretadas como padrões significativos. No entanto, a persistência e a consistência desses fenômenos em múltiplos eventos ao redor do mundo tornam difícil descartar completamente a possibilidade de que algo real esteja acontecendo. Se aceitamos a possibilidade de que a consciência coletiva seja real, a próxima pergunta é: como isso seria possível? Algumas hipóteses surgem. Consciência como campo não local. Em física quântica, existem conceitos como a não localidade, onde partículas interagem instantaneamente à distância, sem troca de informação física. Alguns teóricos sugerem que a consciência também poderia ser não local. Nossas mentes estariam conectadas em um campo quântico de informação. Eventos emocionais fortes perturbariam esse campo, gerando premonições e pressentimentos. Essa hipótese explicaria como sonhos premonitórios podem surgir sem conexão física direta. Eventos futuros parecem vazar para o presente em nossa percepção. Rupert Sheldrake propõe que campos invisíveis moldam padrões de comportamento e aprendizado. Se a mente humana for sensível a esses campos, mudanças massivas, como tragédias iminentes, poderiam gerar perturbações perceptíveis. Indivíduos mais sensíveis captariam essas mudanças como intuições, sonhos ou sentimentos. Outra hipótese é que a consciência coletiva é uma propriedade emergente. Assim como formigas individuais não têm inteligência, mas a colônia como um todo parece agir com sabedoria. Seres humanos, conectados pela emoção e intenção, criariam uma inteligência coletiva que transcende o indivíduo. Essa mente planetária poderia, ocasionalmente, antecipar mudanças e catástrofes. Estamos todos conectados, seja através da física quântica, dos campos morfogenéticos ou da emergência de sistemas complexos. Uma coisa é clara: a consciência coletiva é um fenômeno poderoso demais para ser ignorado. Ela se manifesta nos sonhos de advertência, no comportamento dos animais, nos campos eletromagnéticos que reagem ao sofrimento e à alegria humanos. E talvez, mais importante, ela nos lembra de algo que nossas culturas ancestrais sempre souberam. Somos parte de uma rede invisível, onde cada emoção, cada pensamento, cada batida de coração ecoa além do nosso corpo. Você acabou de ouvir mais um episódio do Dose do Mistério, onde investigamos os fenômenos que a ciência tradicional ainda luta para compreender. Se gostou do episódio, não esqueça de seguir nosso canal no Spotify, YouTube e nas redes sociais. Compartilhe este conteúdo
com quem também sente que existe algo maior conectando todos nós. E lembre-se, o inexplicável não é o fim do conhecimento, é apenas o começo. Nos encontramos no próximo mistério.